E aí pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fred, sou artista educador e hoje eu tô aqui para mostrar uma coisa muito legal para vocês. A gente tá sempre aqui falando que caderno artesanal é muito bacana, que é muito legal você ter o seu caderno artesanal e tudo mais. E aí algumas pessoas sempre perguntam, tá, mas será que eles mesmos têm cadernos artesanais? E tem uma galera que acha que a gente fica no computador, no celular, resolve tudo e vende caderno só por opção mesmo. E se você é uma dessas pessoas que acha que a gente é super tecnológico e usa esse lance do caderno artesanal só para trabalho mesmo, infelizmente eu vou te frustrar nesse vídeo. Bom, eu tô aqui para mostrar alguns dos meus cadernos artesanais. Todos esses cadernos foram usados por mim e alguns ainda estão sendo usados. E aqui não estão todos os cadernos que eu tenho e que eu uso. Bom, eu decidi fazer esse vídeo um pouco diferente das crônicas artesanais e dos vlogs para poder falar um pouquinho melhor com vocês sobre o caderno artesanal, sobre o ofício de encadernador, que eu acho que vai ser uma coisa muito bacana para a gente poder pensar na maneira como a gente se relaciona, não só com o caderno artesanal, mas com nossos objetos de um modo geral. Então, eu espero que fique um vídeo legal, que vocês gostem e que no final das contas a gente saia daqui no final desse vídeo pensando um pouco sobre como a gente lida com as coisas que a gente tem. E se você ainda não é inscrita nem inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, deixa o seu like que ajuda muito a gente a continuar crescendo na plataforma. Então, vamos pro vídeo. Bom, essa pilha toda de cadernos que está aparecendo aí foram usados em diferentes momentos da minha vida, né? E a parte mais legal é que cada um deles carrega na sua superfície, nas suas páginas, a marca do uso. Ou seja, muito mais do que está escrito neles, eles contam histórias do tempo em que eu usava eles, né? Bom, antes de mostrar os cadernos individualmente, eu queria falar um pouco sobre o ofício de encadernador, né? Quando você está ali diante dos materiais e disposto e apto naturalmente a transformar eles em uma coisa que vai dar origem a outras coisas, né? Que vai trazer para a vida real pensamentos, ideias, desenhos e uma expressão muito particular, é natural que você se envolva muito profundamente com o que você está fazendo, né? Na verdade, eu acho que isso é uma característica dos ofícios artesanais, né? Não só da encadernação. Mas, especificamente no caso da encadernação, eu acho que essa relação ela tem uma conexão muito profunda com a identidade de quem faz, né? Porque o artesão que escolhe fazer livros que ainda vão ser preenchidos, né, tem, na verdade, uma contribuição nas histórias que vão ser contadas daí para frente, né? E é pensando nisso, né, pensando na beleza desses processos, das etapas, do fazer, que eu consigo entender o caderno como uma coisa que vai na contramão dessa loucura tecnológica que a gente vive. Bom, falando dos meus cadernos, esse foi o primeiro caderno que eu tive que não era um caderno genérico, né? Que você compra caderno de 10 matérias para o vestibular, enfim. Esse caderno eu ganhei de uma amiga norte-americana e ele foi usado num período que eu trabalhava num call center e numa fábrica de meia, além de fazer a faculdade, enfim. Era uma loucura. E eu não sei como que eu conseguia anotar tudo de todas as coisas o tempo todo para poder conseguir desempenhar bem as minhas funções e também com medo de não perder nada, né? Então, como eram muitas informações, por exemplo, no call center, muito procedimento, muitas questões, enfim, eu tentava anotar o máximo de coisas possíveis, né? E, além disso, eu também começava a usar ele para algumas disciplinas da faculdade, né? Então tem muitos desenhos entre as suas páginas, entre escritos sérios, então às vezes eu estava anotando alguma coisa no treinamento e aí me vinha uma ideia de desenho e eu usava esse caderno para fazer. O segundo, na verdade, é um dos primeiros projetos de encadernação que eu fiz, foi justamente quando eu estava escrevendo o meu TCC. E aí eu não tinha muitos recursos, então eu usava retalhos de folhas lá da fábrica de meia, né, que eram usadas para fazer as embalagens, para poder escrever. Então eu criei essa estrutura, na verdade eu acho que eu vi em algum lugar, eu talvez não fosse capaz de inventar uma coisa tão sofisticada na época, eu não lembro direito mais. E ele tinha um rasgo no meio e aí eu conseguia fazer, usar de um lado e do outro, e aí eu conseguia anotar tudo que era pertinente à minha
a minha monografia. Nessa época eu não tinha computador, então era tudo na mão. Esse caderno também já era um protótipo um pouco mais avançado, que eram folhas dobradas de desenho que tinham sobrado de uma aula, que eu também peguei um papel craft mais grossinho na época e uns retalhos de papel do laboratório de conservação, onde eu fui bolsista, para poder anotar algumas coisas que eu achava muito importantes nas aulas, né? Então, alguns textos que eu lia, outras coisas que eu achava bastante importantes, eu usava esse especificamente para poder anotar. Esse é uma espécie de evolução do último, né? A gente tem três papéis aí, né? Um craft normal, mais grossinho, e alguns retalhos lá do laboratório do MAN, né? Que foram cedidos pelos meus orientadores. E esse já tinha uma costura que eu já estava aprendendo no laboratório lá, né? A fazer a estrutura do livro, a entender mais sobre isso, né? E também usava ele muito para anotar a matéria de história, de filosofia, de design, enfim, de muitas coisas diferentes e tudo ao mesmo tempo, né? Então é um caderno que eu tinha muita estima por ele, muito embora a capa não fosse fixa, né, na lombada e tudo mais, era uma experiência muito legal de usar ele, né? Ele me remete a um período em que eu estava aprendendo coisas importantes e que eu uso até hoje na minha vida profissional, enfim. Então, esse caderninho tem muita história para contar que vai além do que está escrito nele. Esse caderno foi um dos primeiros cadernos que eu fiz incentivado por uma professora da Faculdade de Educação, a Olga Egas, para poder tentar começar a fazer algum dinheirinho, né, com esse tipo de trabalho, tendo em vista que as coisas nunca foram muito fáceis, né, lá na minha casa. Então eu tinha que estar sempre trabalhando, sempre correndo atrás, desde pequeno, e aí a venda de caderninhos começou a aparecer no radar nesse período. Eu ainda estava na faculdade e esse era um caderno super genérico, eu anotava de tudo nele, assim, desde os livros que eu queria comprar, fazia desenhos, anotava lista de compra para ir no mercado, enfim, uma série de coisas que precisavam ser anotadas de repente, né? Eu estudava, anotava, e aí lembrava de alguma coisa, anotava, e aí desenhava, às vezes contava com um pouco mais de tempo, ou esperando alguma coisa, e aí comecei a testar esse formato de bolso, que até então, pelo menos aqui na nossa região, era uma coisa muito inédita, assim, não se via desses cadernos para comprar aqui na nossa cidade. E aí, a partir disso, aí começaram os cadernos da Bodoc, né? Esse, por exemplo, é o caderno de um artista que chama Paulo Alvarez, que é um caderno que eu amo. É inacreditável a beleza da arte dele para mim, eu acho muito bonito mesmo. E eu usei ele esporadicamente, eu não consegui usar muito ele, porque toda vez que eu usava ele, eu achava que eu tava meio que maculando o caderno, tava dando uma estragadinha nele, né? Eu usava ele também para várias coisas diferentes, anotações, desenhava, enfim, mas nada muito concreto, assim. Então eu ficava com pena de usar ele. Esse caderno foi o primeiro craft A5 que foi feito na Bodoc, né? Então eu já tive a ideia de colocar uma folha de rosto, um prefácio, na verdade, e eu usava ele para poder anotar as minhas pesquisas de história do livro, história da encadernação, história do design, enfim. E também usava para fazer uso genérico. Então, várias listas, várias coisas que tinham que comprar, elencava coisas que precisavam ser feitas, coisas que precisavam ser compradas. Enfim, ele era meio que um caderno trunfo, né? Depois de um tempo, assim. Eu comecei usando ele pensando em usar dentro do ateliê, né, para anotar as coisas, mas acabou tomando um uso geral no final das contas. Esse caderno ainda é da série dos cadernos em craft, né, que eu estava testando o papel, se ele era um papel que funcionava bem para tinta, né, se esse papel não ia deixar passar o pigmento, enfim, acabou que os testes não foram tão bem sucedidos como vocês podem ver aí, a tinta passou muito. Eu experimentei outras técnicas, né, outras faturas, outros materiais para poder usar artisticamente, mas acabou que não deu.
esse é o que eu comecei a testar a pintura da capa do caderno, né? Então, da gente começar a fazer intervenções na capa do caderno para poder estimular as pessoas a fazerem nos seus quando a gente vendesse, né? E aí acabou que ele tomou um uso muito interessante, assim, porque ele era um caderno que ficava sempre no meu bolso. E aí eu usava ele para muita coisa. Então, qualquer paradinha que eu dava na hora do almoço, enquanto estava esperando vir o prato de comida, por exemplo, aí eu anotava e aproveitava para desenhar, pensava vários outros usos para os cadernos, né? Como vocês podem ver aí, esses desenhos que as páginas vão se construindo juntas, enfim. Então ele é um caderno que tem um uso muito mais criativo. Esse caderno foi um dos primeiros cadernos com assinatura, né, que a gente chamou de cru, por conta da maneira crua como ele foi pensado, né? De não ter nem cola, de ser a costura muito bruta, enfim, e uma caixinha para guardar ele ao invés de uma capa. E esse caderno, eu usei muito esse caderno, então eu usava esse caderno durante esse período, acho que eu usei ele até o final, para poder pensar as questões conceituais da Bodoc. Naturalmente tinha um desenho ou outro ali no meio também, né? Mas eu costumava pensar e conversar com as pessoas o que elas achavam, e a partir daí eu ia escrevendo qual é o caminho que a Bodoc deveria percorrer conceitualmente e como a gente poderia ser fiel aos nossos ideais nesses 10 anos de história. Esse é um caderno que eu fiz para ser um caderno criativo mesmo, porque ele foi feito com papel Pollen Bold 90. Eu já sabia que ele aguentava um pouco de água, né? Enfim, de tinta. Ele era capaz de reter um pouco o pigmento sem ultrapassar para a folha de trás. Então eu fiz para mim um caderno de couro para poder testar um novo formato para entrar para a nossa loja, mas já sabendo que era um caderno que ia aguentar, que a tinta não ia passar para o outro lado e não ia atrapalhar o artista, por exemplo, a criar os seus trabalhos, enfim. E aproveitei para poder escrever o nosso primeiro e-book de encadernação, que está nele também, que até hoje a gente nunca terminou de fazer o trabalho de diagramação e editoração para lançar. Talvez um dia a gente lance ele, inclusive vocês podem comentar aqui embaixo se quiserem que a gente lance esse e-book um dia. Esse foi o primeiro caderno capa dura de música que foi feito, né? Eu estava testando fazer um caderno com pauta de partitura, porque por conta dos meus estudos também. E aí ele foi muito pouco usado porque eu tive um pouco de dificuldade na maneira como ele foi montado, assim. Eu acho que as coisas ficaram muito apertadinhas, muito pequeno. Eu acho que não funcionou tão bem, na verdade. Esse é o diário de viagem que a gente fez para o nosso casamento, é o primeiro diário de viagem da Bodoc. Então ele foi usado para poder planejar a nossa viagem de lua de mel e também contar a história de como foi essa viagem através das páginas dele, né? Então eu e a Poliana, a gente foi colocando desde quando pegou o avião e pesquisando preço de hotel, essas coisas. A gente anexou nota fiscal, lembrancinha do hotel, né? De post-it. Esse é um rapaz que a gente conheceu lá, e aí a gente veio contando a história como se fosse um livro mesmo, né? Olha, no primeiro dia a gente chegou, encontrou com esse rapaz, comemos muito, o cachorro avançou no cara na rua, e aí, enfim, só que a gente também nunca terminou, né? A gente colocou coisas que a gente trouxe de lá, papéis, enfim, várias pequenas fotografias, nota fiscal, folha, enfim, mas a gente nunca terminou de contar essa história da lua de mel, que foi uma coisa muito bacana, que teve vulcão que explodiu e tudo que você puder imaginar, entendeu? Então, a gente pode até contar um dia aqui, se vocês tiverem interesse, né? Esse é um caderno que eu usei demais, um caderno que ficava no meu bolso durante o trabalho no Memorial da República, né? Então, eu estava estudando francês, estava trabalhando no Memorial da República, estava fazendo as coisas aqui na Bodoc. Enfim, a gente já estava fazendo a Bodoc ter uma cara de instituição cultural mais sólida, né? E aí, nossa, mas eu usava muito esse caderno, eu usava para tudo, pensava o dia inteiro, anotava tudo que eu pensava. E ele estava sempre no meu bolso. Às vezes eu estava andando na rua, eu parava e anotava alguma coisa. Esse é o caderno dos cadernos, né? Quando eu fiz esse caderno, a gente
ainda não tinha as nossas séries que vocês conhecem, né, das capa dura, como o Clássico, Lacunas, o próprio Journal, o caderno de estudos. Então, é um caderno que eu usei para desenhar como seriam as séries de cadernos da Bodoc. Inclusive esse, né? Esse próprio caderno também tá desenhado aí. Então, eu construí ele, desenhei depois para poder ficar como eram os outros. Então, olha o planejamento de como era as embalagens, as próprias páginas, estrutura, enfim, que tipo de encadernação que ia ser. Esse foi um caderno e é um caderno que foi usado muito especificamente para isso. Esse é o caderno que eu mais usei, sem dúvida nenhuma, né? Além de anotações genéricas e coisas de estudo de francês e outros idiomas, como inglês, por exemplo, eu estava fazendo uma especialização em psicanálise e aí eu usei esse caderno demais. Eu anotava tudo, né? Então, quando eu estava nas aulas, eu ia anotando. Quando eu lia livros a respeito, eu estava anotando. Quando eu assistia documentário, aquilo me inspirava alguma coisa da minha formação que estava sendo feita, eu também usava para anotar. E aí eu, para anotar, ia desenhando junto também, e costurando tudo e tentando fazer uma estrutura em que só de olhar para ela eu fosse capaz de lembrar. E eu acho que isso é um grande forte do caderno artesanal sem pautas, né? A estrutura não é uma estrutura rígida, fechada, que você é obrigado a preencher ali dentro, né? Você pode organizar as informações do jeito que você quiser, né? Isso facilita muito e ajuda muito a maneira como você vai olhar para ele depois e lembrar de como você estava naquele momento, de como as coisas foram passadas para você, e certamente a gente acaba absorvendo mais as informações e aprendendo mais durante essa etapa de aprendizado, né? Então, eu fiz várias ilustrações e vários desenhos juntos que me ajudavam a contar as histórias que eu estava aprendendo. Esse é um outro caderno que eu usei demais da conta também, ele estava sempre comigo. Esse eu acho que eu usei até o final também. E também muito mais focado inicialmente no estudo de idioma, assim, né? Tanto é que ele tem um nome francês, né? E tem muitas questões relacionadas ao estudo do idioma dentro dele. Inclusive o caderno de estudos veio desse, né? A nossa série Caderno de Estudos, que vocês conseguem comprar no nosso site, né? E vem no nosso Instagram, ele vem desse caderno, né? Então eu usei muito esse caderno para poder fazer a minha formação em São Paulo também, sobre espaços de cultura, democracias e futuros sustentáveis, né? Direitos humanos, futuros sustentáveis. Então foi uma formação muito rica que eu também usei muito esse caderno para poder anotar tudo, anotava tudo, não deixava passar nada. E grande parte do conteúdo que fixou e que eu falo sobre ele até hoje, certamente foi por conta das anotações que eu fiz nesse caderno. Esse caderno é o primeiro caderno da série Desenhando. Vocês já estão vendo que normalmente o primeiro de cada série acaba ficando para mim, né? E é um caderno que, para falar a verdade, eu não usei tanto, porque eu ainda não tinha terminado de usar um outro caderno que eu tava. E aí essas anotações genéricas que seriam para ele acabaram ficando para outro. Então eu fiz ele meio que de dicionário de francês e de inglês e algumas anotações genéricas só quando ele estava perto de mim, porque do contrário os outros cadernos que eu usava que eram. E atrás era justamente para, com folha de desenho, eu poder trabalhar com outras técnicas, mas acabou que eu também não desenvolvi muito nele não. Esse é o caderno que eu estou usando, um dos cadernos que eu estou usando atualmente, né, na verdade. É o primeiro da série dos cadernos
do sketchbook da Bodoc, né, que tem, na verdade, a folha de guarda em papel marmorizado, esse a gente nem fez na época. E é um caderno que eu também usei muito, né, no museu, no Memorial da República, para poder anotar reuniões, ajudar a escrever parte do material de coordenação de educação, que era o cargo que eu estava. Além disso, eu também usei muito ele para poder estruturar coisas aqui da Bodoc, né? De processo seletivo de bolsista, de quais são os braços da Bodoc, de como esses braços iam atuar, da onde ia vir o dinheiro, para onde iriam as ações, a quem elas seriam destinadas. E esse caderno, além disso, também tem vários estudos de desenho também, que eu aproveitei para poder fazer alguns desenhos. E, enfim, aquela própria aquarelinha que vocês viram ali é um dos primeiros da série Fragmentos Etéreos, né, que eu fiz. Deve ter uns 4, 5 anos, né? Então, essas reflexões que são colocadas e que foram desenvolvidas nesse caderno foram muito usadas para poder definir o que a Bodoc é hoje e para onde a gente realmente está caminhando como instituição cultural. Esse é um caderno que vocês viram ser feito aqui no canal, né? Eu fiz ele para poder testar essa gravação na madeira e acabou que eu resolvi transferir os meus estudos de música para ele, né? Na verdade, eu ainda estou transferindo os escritos, mas enfim, em breve ele vai estar preenchido. Esse vocês também viram sendo feito aqui no canal, na verdade é uma carteira que também tem um caderno já acoplado nela e que infelizmente, como vocês podem ver, o nosso querido Apolo também comeu enquanto eu estava lá em Passos. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um trabalho nele como eu fiz com o outro, de recompor ele, é só comentar aqui embaixo que eu faço também. E esse é o caderno comido pelo cachorro, que a gente acabou de citar ele aqui, o Apolo, que eu tenho usado para poder anotar o material do meu estudo da graduação de filosofia e, ao mesmo tempo, também as minhas pesquisas para o livro que eu estou escrevendo, que é o Cólera, Arte e Cultura em Tempos de Ódio e Pandemia. Então, é um caderno que ainda está sendo preenchido, que tem pouca coisa nele, na verdade, e que eu preciso juntar mais informações para poder preencher ele. Na verdade, ele não foi tão preenchido também porque o Apolo comeu. Mas isso aí já é outra história, né? Bom, esse foi o vídeo mostrando alguns dos meus cadernos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também, de alguma maneira, que ele tenha mostrado uma nova maneira da gente pensar e se relacionar com os nossos objetos, que é algo que funcionou muito pra mim, que é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, né? Eu sei que o tempo que a gente vive, as coisas são muito descartáveis, toda hora tem uma coisa nova pra gente se desfazer das que a gente tinha e adquirir uma nova e tá sempre na moda e na coisa mais nova e sempre mais atualizado. E eu acho que o caderno artesanal e os ofícios artesanais, eles contribuem para que a gente tenha não só um consumo mais inteligente, mas uma noção melhor de como a gente deve se relacionar com os outros e com os nossos objetos. E se você chegou até aqui, aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com alguém, comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem o seu caderno, se você gostaria de ter um personalizado, porque todas essas ações ajudam a gente a continuar crescendo aqui, trazendo cada vez mais conteúdo e mais vídeos e mais coisas legais pra gente conversar aqui. Ah, e só antes de ir embora, algumas pessoas me perguntaram sobre as camisas que a gente estava estampando no vlog, só as pesadas, né? Essa foi uma das camisas que a gente estampou aquele dia, ela é feita pelo meu irmão, que tem o perfil 93, eu vou colocar o arroba aqui embaixo. Ele faz um tratamento artesanal nelas com uma espécie de tie-dye, usando tinta, água sanitária, ou se for branca, só as tintas mesmo, e depois vem com um trabalho de estampa original, com os desenhos dele, ou outros desenhos que você também queira estampar na sua, né? Então aquele dia a gente fez essas camisas, quem quiser seguir tá aí o
o arroba dele. Quem quiser fazer camisa com a gente é só mandar no direct do Instagram, comenta aqui embaixo, enfim. A gente vai se falando e dá um jeito de fazer a sua camisa também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.